Vamos falar sobre o Natal. Claro, essa época do ano que tem gente que ama e tem gente que não gosta, né? Não, mas graças a Deus a maioria das pessoas gostam, né? As luzes, os enfeites, a generosidade das pessoas, tudo isso é bom, mas quero refletir com vocês, fazer uma série de mensagens sobre o Natal, pensar o Natal em três momentos. Nós vamos falar hoje sobre a expectativa messiânica, esse é o tema da nossa mensagem. Então seria olhar para o Natal nos eventos que aconteceram, que antecederam o Natal, que prepararam o momento para o Natal. No domingo que vem, nós vamos falar um pouco do evento em si, do nascimento milagroso. Vamos falar um pouco de Maria e José, o papel deles e como foi todo o nascimento de Jesus, por que de tudo isso, por que tinha que ser 100% homem, 100% Deus. E no outro domingo, fechando aí a nossa série, nós vamos falar sobre o depois do Natal. Jesus como a luz do mundo, as mudanças, ele que dividiu a história. Sabe que foi só uma mudança no calendário? O que aconteceu depois? Como que isso se refletiu através dos séculos até chegar até nós? Tá? Mas hoje nós vamos olhar para o passado. Vamos olhar para essa expectativa messiânica. O que isso quer dizer? Talvez você já tenha... Aliás, a gente tem falado muito disso nos grupos pequenos. Então, se você está participando aí dos grupos pequenos, você já tem mais ou menos uma ideia do que é essa expectativa messiânica e de, na verdade, como que os judeus na época de Jesus, eles estavam com uma expectativa diferente do que era para ser. E nós vamos explicar vamos tentar explicar aqui, olhando para a palavra de Deus, tanto o real, aquilo que Deus queria, quanto como que isso se distorceu na cabeça do judeu na época de Jesus, como que isso se deu. O texto de Mateus, capítulo 1, versículo 21 e 23. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse texto é o sonho de José. José, quando ele fica sabendo que Maria está grávida, ele é noivo dela. Domingo que vem a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas ele está ali naquele momento e ele decide largar ela em segredo. Então Deus visita ele num sonho. E aí essa passagem, Deus fala com José dessa maneira. E o destaque para nós aqui tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera para o profeta. O nascimento de Jesus, o Natal, esse evento tão bonito, ele é um cumprimento das profecias, ele é um cumprimento do desejo de Deus. Então, para olhar, para perceber um pouco essa perspectiva, essa expectativa messiânica, eu quero dividir a mensagem em 3 pontos simples. Nós vamos olhar de uma perspectiva bíblica, a esperança do Messias e tudo aquilo que a Bíblia nos conta desde o começo. Depois nós vamos olhar a expectativa messiânica no contexto de Jesus, na época de Jesus, no primeiro século, como que os judeus encaravam aquilo lá. E no terceiro ponto nós vamos olhar para a figura de Jesus como esse cumprimento ideal de Jesus, de Deus como o Messias verdadeiro, e depois fazer umas aplicações para nós, pensar tudo isso, como isso se aplica para nós hoje. Primeiro ponto, a esperança no Messias. Básico para nós entendermos o que é Messias, né? O conceito de Messias vem do hebraico, Mashiach, que significa ungido, e tem um forte vínculo com a promessa de salvação para o povo de Israel e para a humanidade como um todo. O Messias não é um líder político, mas é aquele que viria para restaurar a relação entre Deus e o ser humano, resolver a questão do pecado e estabelecer o reino de Deus. No Novo Testamento, o termo grego Cristo é a tradução direta dessa promessa. Então, no hebraico, Messias, no grego Cristo. Por isso que nós falamos Jesus Cristo, né? Tem quem pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não, Cristo é o título. Cristo Jesus, ou ungido, ou enviado, ou prometido de Deus, aquele que veio cumprir as promessas de Deus
Quais promessas que esse Messias, esse enviado, esse ungido veio cumprir? Nós precisamos olhar para a história da redenção. Como que se divide a história da redenção? Quem sabe falar? Quatro pontos. Criação. Depois da criação veio o quê? Queda. Depois da queda o quê? Redenção. E por último, glorificação ou consumação. Seus 4 pontos resumem a história da redenção. Que momento da história nós estamos? Isso, em terceiro, na história da redenção. Estamos vivendo a história da redenção acontecendo diante de nós. Vocês conhecem, vou relembrar aqui rapidamente a história. Deus criou todas as coisas, a gente falou recentemente. Deus criou todas as coisas, viu que tudo era muito bom, colocou o homem no jardim, colocou ele lá para cuidar, para cultivar, criou para ele a mulher, companheira dele, idônea, para os dois juntos cuidarem do jardim e tudo mais. Aí vem, esse é o momento da criação, aí vem o momento da queda. A serpente conversa com a mulher, engana, tenta ela se vê tentada pelo fruto da árvore que era proibido. Ela cede, ela come do fruto, dá para o seu marido. O homem também come. Aí então depois Deus vem e acontece esse episódio da queda. Deus castiga toda a humanidade, castiga toda a criação. A mulher vai ter dores do parto, o homem vai ter que suar, trabalhar. As plantações agora vão ter espinhos e abrolhos e uma série de questões ocorrem em decorrência dessa queda. Mas no momento que Deus dá essa maldição, Deus também já dá uma sinalização do que vai acontecer depois, que é Gênesis 3,15, que diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, Deus falando com a serpente, e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui que os estudiosos vão dizer que é o proto-evangelho, é o começo da promessa de Deus. O homem pecou, caiu, foi destituído, foi separado de Deus, mas nesse momento Deus também já deu uma promessa, que haveria um descendente, que haveria um enviado, que haveria, mas posteriormente um ungido, um Messias, que viria e ia ferir a cabeça da serpente. Esse é o primeiro anúncio do Evangelho, que ocorre logo após a queda. A promessa da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e estabelece o fio condutor de toda a história bíblica. Desde o Éden, Deus revela que a redenção viria por meio de um enviado. A história bíblica acontece. Depois do evento da queda, nós temos Noé, a Torre de Babel, e até que Deus chama Abraão com um chamado muito específico que nós precisamos refletir, que é a missão de Israel. Qual é a missão de Israel? Gênesis 12:3 diz o seguinte: quando Deus chama Abraão para estabelecer, fazer dele um povo, uma nação, Deus fala o seguinte para Abraão: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus chama Abraão para sair da terra de Ur dos caldeus e ir para a terra que ele prometeu, e para constituir, fazer de através de Abraão um povo separado, uma nação. Dessa forma Deus forma um povo para si, com a finalidade de manifestar a sua glória ao mundo. O objetivo da nação de Israel, ao formar essa nação, Deus tinha já o propósito de, através de Israel, abençoar todas as nações, porque o Messias viria da descendência de Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Então, se lá em Gênesis Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, a história continua, e agora Deus cria para si um povo, chama de seu particular, para que esse povo fosse luz para as nações, para que esse povo abençoasse todas as nações, e no momento certo, o descendente desse povo viria
para abençoar todas as famílias da terra. Tudo bem? Estão acompanhando aqui? Então, a promessa do Messias, ela vai seguindo. Ela começou lá no Gênesis, no que nós chamamos do proto-evangelho. Ela vem até Abraão. Esse é o propósito da nação de Israel. E aí o povo de Israel continua. Quando Deus forma esse povo, Deus estabelece com ele uma aliança. Nós chamamos de aliança mosaica. Aliança de Moisés, no Monte Sinai. Deus faz uma aliança com esse povo para que esse povo fosse uma nação de sacerdotes. Para que esse povo cumprisse tudo aquilo que era estabelecido da vontade de Deus. E Deus esclarece para o povo, para que o povo transmitisse para o mundo a sua lei. Vamos lá, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus faz esse pacto, essa aliança com o povo de Israel. A lei expõe o pecado humano, apontando para a necessidade de um redentor. Romanos 3:20 vai dizer: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então Deus separa esse povo para fazer esse povo uma nação santa, separada, um reino de sacerdotes, para ser luz para o mundo, e dá para esse povo uma lei. O que deve ser feito para ser agradável a Deus? Como cumprir a vontade de Deus? O que tem que ser feito? Deus entrega isso através de Moisés para o povo de Israel. Só que essa lei, ela não é salvífica, ela não tem poder de salvação. Pelo contrário, ela aponta, ela expõe o nosso pecado e nos chama para a necessidade de um redentor. Então, Deus promete um Salvador para a mulher na criação, na queda. Deus promete criar um povo para si, para que ele abençoasse todos os povos. E Deus entrega uma lei, para que essa lei fosse o tutor que nos conduzisse ao Messias. Assim, a lei é como um tutor que nos conduz ao Messias. Gálatas 3:24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Aqui a ideia de tutor é uma ideia de professor mesmo, que nos conduz, que nos leva até Cristo. Essa é a promessa. Um Salvador, um Messias, um Redentor. A lei veio para expor, mostrar os nossos pecados e para nos fazer entender a necessidade que nós temos de um Redentor. Depois, a história desse povo de Israel continua. E em determinado momento o povo se forma, ele finalmente conquista a terra prometida que Deus havia prometido para os seus pais, estabelece ali, entre muitas lutas com outras nações, até o ponto que institui a monarquia. Primeiro com um rei mau, que é Saul, apesar de ser um rei ungido por Deus, escolhido por Deus, mas é um rei que desobedece, é um rei que desagrada a Deus. Então Deus tira dele o seu reinado e unge Davi. E Deus faz uma promessa a Davi. 2 Samuel 7,16 diz: quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então Deus faz uma promessa de que os herdeiros de Davi, o herdeiro da dinastia, o descendente de Davi, ele reinaria para sempre. Deus promete um rei eterno da casa de Davi, que governará com justiça. Se os irmãos ficam a tarefa para casa, se os irmãos olharem aqui o Salmo 72 e o Salmo 89, eles dão uma descrição de como que esse rei deveria governar. E é muito interessante esses salmos, porque os dois apontam principalmente para que um rei que abençoa outros povos. Apesar de ser um rei prometido para a terra de Judá, para a terra de Davi, para Israel, mas a missão desse rei, Salmo 72, Salmo 89, vão mostrar que a missão dele, entre outras coisas, é fazer bem para todos os povos. A mesma missão de Abraão.
Então, essa promessa alimenta ainda mais a esperança de um Messias real. Então, à medida que nós vamos caminhando na história, primeiro é o descendente da mulher, que ia esmagar a cabeça da serpente. Depois Deus vai progredindo naquilo que nós chamamos de revelação progressiva. Deus se revela para Abraão e diz que o seu descendente vai abençoar todas as nações. Depois Deus estabelece uma lei, uma aliança com esse povo, esse novo povo, descendente de Abraão, povo de Israel. Nós percebemos que essa lei serve para nos conduzir ao Messias. E Deus também faz uma promessa para a dinastia de Davi, para o rei dessa nação, o rei escolhido de Deus, o rei segundo o coração de Deus. E diz: olha, haverá o seu descendente, vai chegar um dia que o seu descendente vai reinar para sempre. Vai vir alguém que vai governar, e ele vai governar com justiça e com paz. Então, o Salmo 72 e o Salmo 89 vai dizer isso, que esse rei governará com justiça. Depois, além disso, nós vamos perceber nas Escrituras, eu separei poucos textos, mas várias profecias que se referem ao Messias. Isaías 7,14 diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco, Deus encarnado, Deus entre nós. Isaías 9, 6 e 7: porque um menino nos nasceu, um filho foi-nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido, mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fala isso. Profecia abençoada, não só a promessa de um rei descendente de Davi, mas destaca aqui para o nome dele: Maravilhoso Conselheiro. Não é simplesmente alguém sábio como Salomão foi. O conselho dele não é sabedoria, não, é maravilhoso. Além disso, ele também não é só alguém forte como foi Sansão, mas ele é um Deus poderoso, Deus forte, né, como diz a tradução antiga. A força dele é divina. Ele não é só alguém que viveu muitos anos, que tem um reinado cumprido, mas que um dia chega ao fim. Na verdade, ele é o Pai da eternidade. O reinado dele não vai ter fim, né? O texto continua falando que o seu domínio se estenderá e haverá paz sem fim sobre o seu trono. E ele é o príncipe da paz. Ele vai estabelecer paz. Paz significa reconciliação, shalom de Deus, paz entre homens e Deus, paz entre homens. É isso que o Messias faz. Essa promessa vai tomando corpo, vai tomando cara. Miqueias 5,2 diz: mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Além disso, eu não coloquei aqui, mas fica também para a tarefa de casa. Isaías 53 vai escrever um retrato desse Messias como o servo sofredor. Então nós temos nesses textos a descrição de um tipo de que seria esse Messias que viria: um Salvador divino, maravilhoso conselheiro, Deus forte, um servo sofredor humano, Isaías 53, nascido em Belém, uma cidade pequena de Israel, da linhagem de Davi. E a missão do Messias: levar sobre si os nossos pecados, trazer paz, estabelecer justiça e restaurar o reino de Deus. Essa é a esperança que nos leva ao Messias, que a Bíblia nos conduz a esse fio condutor. Deus prometeu algo para a descendente da mulher,
prometeu para Abraão, fez ele um povo para que dele nascesse esse Messias. Deu a lei para que a lei também de alguma maneira nos conduzisse a esse Messias. Esse Messias, ele é descendente de Davi, ele tem um governo sobre suas mãos e ele cumpre todas essas profecias. Tudo bem? Tranquilo? Então a Bíblia nos dá essa esperança e nos conduz sempre para esse Salvador. Agora, no segundo momento da mensagem, a gente precisa refletir no que eu vou chamar aqui de plenitude de tempos. Na verdade, não é a ideia minha, é a ideia de Gálatas 4:4, que diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, esse texto quer dizer que no momento certo, é como se Deus esperasse todas as coisas no momento exato, enviasse o seu Filho, no contexto certo, no momento certo da história. Deus enviou o Messias. E qual que era o contexto? O que estava acontecendo na época? Importante para a gente entender. O que estava acontecendo na época em Israel, quando Jesus nasceu? Precisamos entender o contexto sociocultural. Israel vivia sob dominação romana e passava por tensões internas, com o povo dividido entre fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Havia uma busca constante por pureza religiosa e libertação política. Um pouquinho, rapidamente aqui, sobre a história de Israel, para a gente entender esse contexto sociocultural. Israel estabelecido como nação. Vem o rei Davi. Eu vou adiantar um pouco da história para os pontos importantes. Vem o rei Davi, depois o reino se divide, reino do norte, reino do sul. O reino do norte se dizia do Senhor, comete vários pecados. Deus manda uma nação inimiga vir, destrói o reino do norte, leva eles cativos. O reino do sul preserva um pouco da aliança com Deus, preserva a aliança com Davi, mas ainda assim é um povo desobediente, que insiste em pecados, sobretudo os pecados da idolatria. E por conta disso, Deus manda o exílio babilônico. Esse povo é levado cativo para a Babilônia. Lembra da história de Daniel, Ezequiel? Esse povo é levado para a Babilônia. E na Babilônia, lá, esse povo, eles tomam um choque de realidade. E entre outras coisas, a Babilônia serviu para que o povo se unisse, se purificasse, abrisse mão da idolatria. Há um zelo crescente. Nós vamos perceber isso no tempo de Jesus, principalmente por conta dos fariseus. Há um zelo enorme em se cumprir a lei, em se voltar para a lei, não ter outros deuses ou de qualquer outra coisa que desagrade a Deus, por conta desse exílio. Na Babilônia, nesse exílio, é criado também as sinagogas. Conceito de sinagogas que vai ser importante também, e Jesus utiliza disso para a pregação, vai ser importante para o Novo Testamento, para os apóstolos também, que se utilizam da pregação nas sinagogas. Enfim, esse povo lá na Babilônia, ele meio que se conserta de algumas coisas, de alguns pecados. Entre eles o pecado da idolatria, eles meio que quase que resolvem isso. Voltam para Jerusalém, liderados por Esdras e Neemias. Há uma reconstrução do templo, reconstrução dos muros, há uma certa purificação através de Esdras, de casamento, de povo casado somente com os descendentes e tudo mais. Há todo um zelo sobre tudo isso. Voltam para a terra prometida. Só que esse povo ainda ele está sendo governado, desde a Babilônia, ele está sendo governado por outras nações. Então ele é governado pela Babilônia, depois ele é governado pelos persas, depois ele é governado pelos gregos. Há um pouco momento da história entre os testamentos. Há uma revolta entre Israel com Judas Macabeu. O povo meio que se liberta por 100 anos do domínio grego da época, dos Seleucidas. Mas depois vem o Império Romano e domina esse povo. Esse povo está vivendo uma tensão. Essa dominação romana está sobre eles. Tudo bem? O povo de Israel, para ficar fácil para você gravar,
você associar a história de Israel com a história de Jonas. Quem lembra a história de Jonas? O que acontece com Jonas? Primeiro, vamos por partes. Aqui Jonas é chamado por Deus. Deus dá uma missão para ele: pregar em Nínive. Lembra a história de Jonas? Mais ou menos? Depois você outra tarefa que lê Jonas. Deus dá uma missão para ele pregar em Nínive. Paralela com Israel, Deus dá uma missão para Israel, ser luz para as nações. Tudo bem? Jonas, o que Jonas faz quando recebe a missão? Ele obedece, vai lá e prega. Não, o que ele faz? Desobedece. Foge. Israel desobedece a Deus, se entrega à idolatria, se vende. O que acontece quando Jonas foge? Ele joga ele no mar, porque o mar se revolta, os marinheiros nem queriam, mas ele mesmo se diz para jogar no mar. O que Deus faz? Envia um grande peixe que o engole. Israel, no momento da sua rebeldia, ele é levado para o cativo, para o exílio, para essa barriga do grande peixe, vamos dizer assim. O peixe cospe Jonas, e depois de ser cuspido, finalmente Jonas prega, né? Jonas prega arrependimento, o povo se converte. Israel finalmente volta para a terra prometida, agora sim, liberto da idolatria, livre de algumas coisas. Só que o que acontece no capítulo 4 de Jonas? Isso. Ele cumpriu, ele obedeceu a Deus, só que ele ficou insatisfeito com o resultado. Na verdade, ele constrói, o texto vai dizer que ele constrói uma barraquinha lá, fica esperando, vem nasce uma planta, e ele fica só esperando para ver se Nínive ia ser destruída. Ele se revolta com Deus, deseja a morte, e da mesma forma Israel não, depois de tudo isso, Israel também não compreende ainda o chamado de Deus e se revolta com aquilo que Deus faz com outros povos, com outras nações, assim como Jonas se revoltou. Então fica fácil para a gente entender, fazendo esse paralelo com Jonas. Israel desobedeceu a Deus, foi para o exílio. No exílio consertou algumas coisas, mudou algumas coisas, voltou para a terra prometida, mas voltou com aquela sede de vingança, voltou com aquele coração pesado, amargurado. E aí a sua expectativa messiânica, que era a sua missão no princípio, o Messias viria da descendência de Israel para abençoar todos os povos. Mas Israel, nesse seu ranço, vamos dizer assim, nessa sua sede de vingança, ele confundiu isso. Ele perdeu de ponto a vida do Messias como luz para todos os povos e desejava assim um Messias político que viria para vingar Israel. Esse era o pensamento do povo, né? O Império Romano controlava as vastas terras, incluindo Israel. A tensão entre os romanos e os judeus criava um ambiente de opressão, tudo aquilo que nós estamos falando. O judaísmo era imerso em uma espera messiânica, mas com muitas interpretações divergentes sobre o tipo de Messias esperado. Então, tudo isso, todas essas questões que nós colocamos, levou Israel a ter uma expectativa errada sobre a vinda do Messias. Eles desejavam um Messias que viria libertar eles de Roma e, de certa forma, ia mais ou menos tipo assim: agora é a nossa vez e agora vocês vão sofrer na nossa mão. Era essa a expectativa que eles tinham, parte deles, né? Os grupos religiosos, só para a gente ter uma ideia, havia os grupos dos zelotes, que eram revolucionários, que esperavam libertar Israel pela força. Era aquele grupo que pegava em armas mesmo, era armado e todo momento conspiravam contra Roma. Eles esperavam um libertador militar que expulsaria os romanos e restauraria a soberania nacional. Então, esse grupo de zelotes, eles tinham uma expectativa de um Messias mais ou menos como um juiz, como um Sansão, como um Gideão, que viria como um grande líder militar e arrebentasse com tudo na força do braço. Os fariseus, eles se tornaram guardiões rigorosos da lei. Eles esperavam purificar o povo pela obediência severa da lei. Então, eles olhavam para aquela situação que o povo foi levado cativo na Babilônia e tudo mais, e eles tentavam decifrar o que foi que nós pegamos que resultou de tudo isso. Então agora a gente vai ser esse vigia, esse guardião da lei, que vai ficar olhando para todo mundo para ver se alguém está pecando ou não. Então eles começaram a exercer esse julgamento sobre todo mundo para ver se alguém estava caindo em pecado, com medo de futuros exílios. E a expectativa deles, na verdade, era que o Messias fosse um
um mestre rei moralista que restauraria a santidade de Israel, purificaria o povo pela força da lei. De alguma maneira ia se levantar, ia cumprir a lei, pedrejar todo mundo, se tiver que matar, criando, ia fazer tudo isso para restaurar, para purificar o povo pela lei. Os saduceus, outro grupo religioso, um grupo de sacerdotes que serviam no templo, eles eram diferentes. Eles se importavam em manter a sua posição. Eles, por serem sacerdotes, eles acabaram ganhando o aval do Estado de Roma para exercer a sua religião ali, e eles tinham status, eles tinham riqueza, eles tinham bem, então eles estavam nem aí se haveriam, mas eles queriam só no Pentateuco também, então eles não estavam se importando muito com se haveria de vir um Messias ou não. Tudo bem? Interessante como Jesus, ele... Pois não? Nicodemos era um saduceu? Nicodemos era fariseu. Escriba fariseu. Mestre da lei. Jesus teve o discípulo Zelote, né? Jesus teve um discípulo Zelote. O Zelote. É. Tem o Simão Pedro e o Simão Zelote. Tem um outro grupo religioso que eu não coloquei aqui, mas que faz parte da época, que são os essênios. A Bíblia não fala sobre eles, mas a história nos conta, e alguns estudiosos acreditam que provavelmente João Batista possa ser um dos precursores desse grupo, ou fazer parte desse grupo. E era um grupo diferente, que se esperava no deserto, esperava também de alguma maneira a purificação espiritual do povo, né? E é interessante como Jesus ele frustra, de certa maneira, a expectativa de cada um deles aqui. Jesus não veio só para libertar militarmente o povo de uma força inimiga, como se o inimigo fosse Roma. Lembra da missão? A missão é abençoar todos os povos, todas as nações. Não é destruir Roma. Jesus também não vem como para restaurar a moralidade e retornar os princípios. Na verdade, ele vem dar sentido para a lei. Lembra que nós estudamos muito aqui o Sermão do Monte? Jesus vem para dar expressão, sentido, não para fazer aquela norma de regras e se você respirar fora do quadradinho ali, você está perdido. Pelo contrário, Jesus veio dar sentido. Por que você tem que obedecer isso? E Jesus veio, aí sim, Jesus é o eterno sumo sacerdote. Vamos para o terceiro momento. Jesus, o plano perfeito de Deus. Ele é o cumprimento exato das profecias. O texto que nós lemos no começo, Mateus 1:22, diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse. E Mateus, essa é uma tônica de Mateus. Se você vai ler o Evangelho de Mateus, Mateus várias vezes vai repetir isso daqui. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, que foi dito pelo Senhor, pelo profeta Isaías, pelo profeta pelo profeta. E Mateus vai repetir isso várias vezes. Jesus é o cumprimento perfeito de todas as profecias messiânicas. Ele nasceu em Belém, da linhagem de Davi, cumpriu cada detalhe das Escrituras, provando que ele é o verdadeiro Messias prometido. Jesus cura, prega e manifesta o reino. Ele morre e ressuscita como previsto pelos profetas. Cristo é o centro da história da redenção e o cumprimento total das Escrituras. Aquela promessa lá do Gênesis, descendente da mulher, promessa de Abraão, a profecia de Isaías, a dinastia de Davi, tudo isso Jesus cumpre e ele vem. Mas como nós falamos, os olhos dos judeus estavam vendados por todo esse ranço cultural, por toda essa expectativa errada que eles tinham do Messias. Jesus vem como o plano perfeito de Deus, como nós chamamos na teologia os ofícios de Cristo. Quais os papéis que Cristo exerce? Ele vem como um Messias rei, um Messias profeta, um Messias sacerdote. Apocalipse 19:16 diz: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. João 4:25 diz: a mulher diz: sei que o Messias está para vir, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo, aquele que anuncia todas as coisas do profeta. A palavra encarnada, Jesus o sacerdote, Hebreus 4:14-16,
visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, o Filho de Deus, retenhamos a nossa fé. O papel de Jesus não é ser um líder militar. O papel de Jesus não é ser só um líder religioso ou um líder moralista. O papel de Jesus é ser um rei eterno, profeta que revela de fato a vontade, a essência da palavra de Deus, e um sacerdote que nos reconecta, que nos reconcilia com Deus. Esse é o papel verdadeiro do Messias, que na mente do povo foi distorcido por causa do seu engano. Jesus é a solução do grande problema da humanidade, que é o pecado. Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Jesus não veio para resolver problemas políticos ou sociais, mas para resolver o problema do pecado. Seu sacrifício na cruz como Cordeiro de Deus foi o único meio pelo qual a humanidade poderia ser reconciliada com Deus. Cristo vence o pecado, a morte e o diabo. Esse é o papel verdadeiro, é essa a expectativa, é essa a esperança que nós temos nesse Messias de Deus. E Jesus vem para inaugurar o reino de Deus, a inauguração do reino eterno de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, 20 e 21. Em Jesus, o reino de Deus foi inaugurado, mas não de maneira política. Seu reino é espiritual, eterno e acessível a todos os que creem nele. Ele é o rei que veio, reina e voltará. Esse é o Messias. Aplicação prática. Tranquilo aqui entre nós. Jesus é o Messias verdadeiro, que cumpre as promessas de Deus. O povo de Israel, por uma lente errada da história, esqueceu da sua missão principal, tinha uma expectativa de vingança. Jesus cumpre o chamado principal dele. Ele tem um pacto com a sua palavra. Por que nós precisamos de um Messias? O Messias é necessário porque somos pecadores e sem Ele estamos separados de Deus. Ele é a única solução para o problema do pecado e da morte, a solução da humanidade. A minha solução, sua solução, a solução do seu vizinho, do seu amigo, é Jesus. E o problema que ele está não é um problema social, político. Ele vota no A, no B, no C, ou ele precisa de A, de C. O que ele precisa é resolver o problema dele do pecado. E a única solução é Cristo. A única solução é Jesus. Qual deve ser a nossa resposta ao Messias? Esse Messias que já veio. Nós olhamos para o passado. O Messias já veio. Nós entendemos agora qual tem que ser a esperança correta. Como que nós devemos responder a Ele? Devemos demonstrar arrependimento e fé para a salvação. Devemos adorar, submetermos ao seu senhorio e viver em obediência ao seu reino e nos empenhar no cumprimento da missão que Ele nos confiou. Ainda temos ou devemos ter expectativas messiânicas? Embora a vinda de Jesus já tenha se cumprido, a expectativa messiânica não acabou. Esperamos sua segunda vinda, quando Ele estabelecerá definitivamente o seu reino eterno, trazendo redenção completa para todos os que creem. Nós não esperamos mais um Salvador. O Salvador já veio. A nossa salvação já está realizada. Aquele que nele crê já tem a vida eterna. Nós vivemos essa tensão do já ainda não, mas ainda esperamos o seu reino eterno. Ainda esperamos a sua redenção completa e ainda aguardamos a sua vinda. E nesse ponto, eu temo que alguns cristãos, que algumas pessoas que vêm à igreja, eles têm expectativas erradas sobre o Messias, assim como Israel tinha. Eu acho que tem pessoas que vêm que ainda olham para Jesus como não como o Salvador do pecado, não como o Salvador que veio curar a sua maior necessidade física de Deus,
mas olham para Jesus como um salvador das suas questões pessoais, como um salvador financeiro, como um salvador de curas de doenças físicas. Temo que às vezes nós mesmos, apesar de anos na igreja, às vezes nosso relacionamento com Jesus ainda se baseia nessas expectativas incorretas. Meu desafio para você, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, é que você reveja suas expectativas do Messias, o seu relacionamento com Ele. O que você espera de Jesus? É aquele que resolve todos os seus problemas? O que você espera de Jesus? Israel, ele tinha uma expectativa errada. O Messias veio na cara deles e eles não perceberam. Cumpriu tudo aquilo que se diz a profecia. Os evangelhos vão citando vários eventos que Jesus vai cumprindo à risca daquilo que já havia prometido. E irmãos, deixa eu falar uma verdade: o povo de Israel, na época de Jesus, conhecia a Bíblia de cor. Eles conheciam as Escrituras, mas estavam cegos. Estavam cegos pela sua vida. Estavam cegos pelos seus desejos pessoais. Estavam cegos, enganados pela sua própria expectativa incorreta de quem Jesus deveria ser. E às vezes nós queremos da mesma forma. Nós queremos fantasmas de quem Jesus deveria ser para nós. E queremos, de alguma maneira, colocar Jesus dentro dessa caixinha. Jesus tem que ser assim. E Jesus, Ele é Deus. Ele está além daquilo que nós possamos imaginar. Ele tem que ter expectativa conosco. Nós temos só olhar para Ele e nos curvar. Falar: Senhor, seja feita a Tua vontade. Seja feita como o Senhor quer. Abra os meus olhos para entender, para ver a beleza da Sua vontade. Em resumo, a vinda de Jesus foi o cumprimento perfeito de todas as promessas messiânicas. Ele veio não como os judeus esperavam, mas como o Messias que Deus enviou para salvar o mundo. Hoje somos chamados a adorá-lo e a obedecer, aguardando a sua gloriosa segunda vinda. Jesus não é o Messias que a humanidade esperava, que a humanidade desejava, pelo menos não para os judeus, e de verdade não para o mundo inteiro. Não é o Salvador que todo mundo queria, mas é o Salvador necessário para nós. Vamos orar? Vamos falar sobre o Natal. Claro, essa época do ano que tem gente que